Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos também que estão nos acompanhando pela rede social, graça e paz. Quero ministrar uma palavra no seu coração hoje, poderosa em nome de Jesus. Você está aberto para receber? Hoje e semana que vem, que é o nosso culto de ceia. Então venha no culto de ceia. É um culto que você não pode negociar de forma alguma. Nenhum pode, mas o de ceia é principal. Eu estava ministrando sobre a crucificação, a cruz de Jesus. Mas hoje eu quero compartilhar em um outro aspecto, um outro prisma. A cruz que reflete na minha vida e identifica conosco. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas, capítulo 23 e o versículo 33. Lucas foi o mesmo que escreveu também Atos dos Apóstolos. Ele era um médico. E a forma que ele escreveu é de uma maneira mais detalhada. Ele tem um olhar clínico, pelo fato de ser também estudado, e a sua visão é diferente dos demais apóstolos. Por isso que precisamos dos 4 evangelhos para poder ver Jesus de uma ótica completa. Apenas um evangelho não é suficiente. E os feitos, os momentos mais importantes são repetidos nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Agora vamos ler aqui o texto que diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temeis a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jerusalém estava em festa neste momento, porque era a principal das festas, a festa da Páscoa. Das 7, ela era a principal, e Jerusalém vinha turistas, pessoas de todos os lados, e comportava ali em Jerusalém milhares de pessoas. Alguns estudiosos diziam que quase 1 milhão de pessoas ficavam ali. Ou seja, a cidade ficava muito cheia. Até que chegue um momento que a notícia começou a se espalhar, que o Mestre Jesus, aquele que curava enfermos, aquele que abria o olho do cego de nascença, aquele que ressuscitava os mortos e pregava o amor, o perdão aos pecados, ele estava sendo crucificado. Já não basta a sua crucificação ser vergonhosa, e ainda era para todos verem. Todos observavam, todos foram tomados com essa notícia assustadora, espantosa, uma notícia trágica para aqueles que seguiam Jesus, para a multidão que conhecera Jesus, que viu os seus feitos, que foi curada por ele.
De repente, no momento que é de festa e de alegria, para muitos que amava Jesus e que o seguia, seu coração foi tomado de grande tristeza e aflição. É um dia que deveria celebrar, e de fato, Jesus morreu no tempo exato da Páscoa, para cumprir as Escrituras, e porque é perfeito o Kairos de Deus no Cronos, ou seja, o tempo de Deus no nosso tempo, se concluiu de maneira perfeita, que no tempo da Páscoa, no momento exato da Páscoa, estava Jesus sendo crucificado. Aleluia. Sexta-feira pela manhã, Jesus foi interrogado por Pilatos. Pilatos, como ele dizia, tinha um poder de incriminar ou de libertar Jesus. As acusações do judaísmo que por trás das acusações estava a inveja dos judeus, porque Jesus fazia milagres e batizava muito mais do que João, e atraía multidões de pessoas. Pilatos, consciente e covardemente, lava as suas mãos, então entrega ao povo, e o povo gritaram: crucificam. Pilatos tinha o poder do indulto, como nós temos hoje. O presidente pode dar um indulto a uma pessoa, e ele deu um tempo atrás. Era como fosse um indulto. Naquele momento ele dizia: eu posso soltar Barrabás, eu posso soltar também o Cristo. Quem vocês querem? Eles disse: crucificam, solte Barrabás. O povo disseram que caia sobre nós qualquer maldição. Se vier cair, caia sobre nós. Pilatos, lavando as suas mãos, porque temia e de fato entendeu, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o enviado, o Messias. E após o julgamento, na via dolorosa, nas esquinas, nos corredores, nas ruas apertadas de Jerusalém, o povo o espremia e os soldados empurravam Jesus, ele carregando um madeiro sobre os seus braços. Até que alguém ajuda Jesus a levar a sua cruz, um Simão Cirineu. Durante um tempo, e Jesus foi levado para fora da cidade, no Monte Calvário, ou Gólgota, ou Monte da Caveira, e ali havia 3 cruzes. Os outros, Mateus e Marcos, não relata, mas Lucas, de uma maneira detalhada, relata que havia 3 cruzes ali. Eu quero falar hoje sobre os 3 homens que foram crucificados. Os 3 significados das cruzes sobre nossa vida. Lucas 23:33 diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. O primeiro homem que foi crucificado, ele morreu pelos pecados. Este homem que morreu pelos pecados, ele estava na cruz do centro. Mas por que que ele não estava na cruz da direita ou da esquerda? Por que que ele não estava em ambos os lados, mas sim no centro? Porque ele é o Senhor e Salvador. Ele é o próprio Deus que foi encarnado, se fez carne. Ele era o Verbo. Ele estava com Deus na eternidade. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava um homem que morreu pelos pecados, sem ter pecado algum. Ele se fez pecado em nosso lugar. O Senhor que criou o universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a pergunta que devemos fazer é essa: por quê? Por que que ele foi crucificado? Por que que ele estava no centro? Ele é o centro de todas as coisas. Tudo
Deus fez convergir nele todas as coisas. Tudo está em Cristo. E Cristo sustenta o universo. Sem Ele, o universo desmoronaria, não existiria. Nele está sendo sustentada todas as coisas. Estava lá um homem, o Messias, nosso Salvador e Senhor. Morreu pelos pecados. Os outros dois malfeitores são um emblema que representa eu e você. Aqueles dois ladrões não é melhor potencialmente do que eu e você. Talvez alguém me escute e possa dizer, mas eu não matei ninguém, eu não roubei nada. Eu dedico a minha vida à minha família. Eu dedico a minha vida a trabalhar, eu sou honesto, ajudo as pessoas sempre quando eu posso. Mas a questão não é apenas os nossos feitos. Nós nos tornamos, através de Adão, pecadores. A nossa natureza foi comprometida e já estava comprometida eternamente. E por isso que Cristo Jesus veio para poder levar o meu e o seu pecado na cruz, para trazer uma substituição, levando sobre ele nossos pecados e colocando sobre nós justiça. Ao ponto de Deus olhar para nós e ver Cristo e ver justiça. No sentido, não há mais condenação, não há mais pecado para condená-lo, porque o sangue já lavou de uma vez por todas. Este foi o objetivo da cruz, lavar-nos. Porque os cordeiros que eram mortos no Velho Testamento apenas cobria momentaneamente, mas Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, lavou de uma vez por todas, como diz Hebreus, para sempre nossos pecados. Não é como eu era criança, minha mãe dividia as tarefas e eu varria a casa. E aí muitas vezes com preguiça, eu levantava o tapete e jogava o lixo debaixo. Até o dia que minha mãe encontrava a bagunça e aí não adiantava, tinha aparência de estar limpo, mas estava lá debaixo. Deus via. Estava coberto o sangue, mas estava lá, sujo. Mas Jesus entrou em nossa casa e lavou com seu sangue. Ao ponto de não ter mais sujeira. Você está debaixo de uma cachoeira de sangue. Não dá tempo de se contaminar. Ah, mas eu pequei hoje, o sangue já lavou. É assim que funciona. Mas eu vou pecar mais? De forma alguma. Se nós morremos para o pecado. Porque aquele que conheceu a cruz, ele não quer cometer isso. Porque o pecado destrói. O pecado destrói a si. O pecado, ele agride o trono de Deus. A autoridade, o caráter de Deus. Ele está na cruz do centro porque Ele é quem julga entre os que se perdem e os que se salvam. A cruz dividiu a história da humanidade. Todos, ninguém conta, 6.000 anos, 10.000 anos, não, conta 2022, porque depois de Cristo dividiu a história da humanidade, mas também dividiu a minha e a sua história. Existia você antes da cruz e agora você como nova criação. Depois da cruz. Alguém antes da cruz, alguém avarento, alguém que tinha contendas, alguém que brigava, tinha vícios, a sua moralidade, nem poderia mencionar o quão terrível nós éramos, inimigos de Deus, pecadores, filhos da ira e da desobediência. Nós éramos uma pessoa completamente carnais, egoístas, e agredíamos a Deus constantemente, estávamos perdidos. Antes da cruz, éramos nós. Mas após a cruz, dividiu a nossa vida, mudou a nossa vida completamente. E você está sendo transformado cada vez que você o contempla. Nosso coração está sendo mudado. Um coração de pedra foi retirado. E agora um coração de carne. Aleluia. Este é você, este somos nós. Existe alguém antes de Cristo porque não creu. Existe alguém depois de Cristo porque creu. E aquele que creu, as suas obras o acompanham. Porque fomos salvos para as boas obras. E pelos frutos conhecereis a árvore. Não pode uma água jorrar amarga e doce.
Ou uma árvore dá bons frutos e maus frutos? Sua natureza foi transformada. E você está sendo mudado a cada dia. E vai chegar um tempo que você será tal qual Ele é de fato. Porque a carne que ainda nos faz pecar será glorificada na eternidade. A única coisa que nos faz sermos terrenos aqui, porque Deus mudou a nossa natureza, mas existe a carne que devemos lutar continuamente. E é uma luta entre a carne e o espírito. Mas chegará um tempo que não haverá mais carne, não haverá mais pecado, não haverá mais tentação. Seremos tal qual Ele é. Aleluia! Plenamente como Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós. Mas enquanto isso, estamos sendo transformados. Quantos creem? E não foi para aquela cruz porque Judas traiu por 30 moedas de prata. E não foi para aquela cruz porque os judeus tinham inveja e o entregaram para Pilatos. E não foi naquela cruz porque os soldados foram buscar lá no Getsemane. E não foi para aquela cruz porque as pessoas gritaram, crucificam, e não morreu. Não foi os soldados que o mataram. Não foram os judeus que o mataram. A morte não poderia vencê-lo. O céu não recusaria a sua entrada, porque nele não havia pecado e não há. Mas ele foi para a cruz, e ele entrou na morte. Ele decidiu, ele escolheu o momento de entregar o seu espírito. A morte não poderia vencê-lo. Ele diz: Pai, recebe o meu espírito. Está consumado. Este é o propósito de Deus. Ali na cruz do centro, nós vemos o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Lá está o palco do mais vívido amor de Deus por nós. A expressão do amor de Deus é a cruz do centro. Mas havia uma outra cruz. Tudo isso porque nossas obras não tinham poder de nos salvar. Não importa se você vive para dar o melhor para a sua família. Você não rouba, você não matou, você não traiu a sua esposa e não trai. Você, às vezes, luta e tem uma moral, um caráter, porque muitas pessoas que não foram salvas têm também. Tem um caráter, aos olhos humanos, irrepreensível. Foi criado de uma maneira, teve uma boa educação quando criança. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos pais. Mas não há nada que pode nos salvar. Não há obras nenhuma. Não importa se é alguém mais correto ou se é o pior dos pecadores. Todos eles, todos precisam da cruz. Todos precisam de um dia confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Todos em algum momento têm que reconhecer o seu pecado, a sua nudez e clamar por um Salvador. Não há salvação fora dele. Nossas obras é incapaz de nos salvar. A nossa religiosidade é incapaz de nos salvar. Nada pode mudar, porque nós estávamos mortos. Quem não está em Cristo está morto. Não há vida. Era como cegos, mudos e surdos, juntos uma multidão andando rumo ao precipício. Ninguém poderia te chamar que você não pode ouvir. Ninguém poderia abrir os seus olhos. Você não poderia ver o abismo que estava à sua frente, porque você está cego, estava cego. Você não poderia sentir nada. Esse éramos nós. A morte é esse abismo, o inferno é esse abismo para quem não tem Cristo. E todos estão indo para lá. Até que Jesus, somente Ele, de uma maneira graciosa, poderosa, vai ao nosso encontro, nos dá um chacoalhão, pega-nos pela mão e faz uma rota. Agora nós começamos a andar para o outro lado, na contramão do mundo. Isso chama conversão. Eu estava indo para um lado, mas Ele me pegou para minha mão, abriu os meus olhos, abriu os meus ouvidos. Eu posso ouvir agora, eu posso ver. E eu vejo o abismo que eu estava indo. E agora eu vejo para onde eu estou. Eu estou indo para a eternidade. Quantos estão indo comigo? Aleluia! Glória a Deus! E tudo isso é por causa da cruz. A cruz teve esse poder. Mas havia um homem que morreu em pecado.
Nós vemos, no centro estava o nosso Senhor e Salvador, mas na esquerda encontra-se um malfeitor. Por consciente rebeldia, blasfema contra Jesus. Lucas 23, 39 diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não é tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Não há nada mais perigoso do que ver Jesus, ouvir Jesus, estar perto de Jesus e mesmo assim rejeitar. Na última volta do relógio da vida, era a última hora, ele rejeitou. Ele fez o que a maioria esmagadora faz ao contrário. As pessoas sem Cristo, no seu último momento, clamam por salvação. Talvez num leito de enfermidade, num hospital, ou quando está prestes a morrer, ele clama por um Salvador e é salvo. Ele confessa Jesus, ele reconhece seus pecados, ele entrega a sua vida, não tem obras nenhuma. Mas ele é salvo, porque na última hora ele entregou a sua vida. Mas esse malfeitor da esquerda, ele fez ao contrário. Na última hora ele estava vendo Jesus. Os estudiosos dizem que é de 3 a 5 metros a cruz que ficava. Então um talvez estava a 3 metros de Jesus, o outro a 6 metros do ladrão da esquerda. E Jesus no centro, um pouco mais à frente. Estava tão próximo, tão perto. Ele viu e ouviu Jesus orando ao Pai para perdoar os pecados do povo. E ele rejeitou mesmo assim. É muito perigoso. Quantas pessoas que talvez estão perto de Jesus, ouviu falar de Jesus. A sua avó contava histórias bíblicas para você. Foi criado num lar cristão, como diz o berço evangélico, né? Não tem, na igreja não vende berço, tá? Mas foi criado no lar cristão, né? Como aquele homem, estava próximo, viu. Talvez tenha até um testemunho de alguém na sua casa se converteu. Ouviu a leitura da palavra, da voz do Cid Moreira. É bom ouvir, né? Ouviu as histórias bíblicas de Davi, dos reis de Israel. Ouviu falar, mas mesmo assim, rejeitou. Quis uma salvação diferente. Aquele homem até orou, ele diz: Jesus, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Esse malfeitor, presta atenção, ele queria uma salvação pelas suas obras. Ele queria uma salvação que não passasse pela cruz. Ele queria uma salvação física, ele queria sair daquela cruz e voltar para a sua vida. Aquele malfeitor queria uma salvação pelas obras, pela força do braço. Jesus ia descer da cruz, Jesus ia encurralar os soldados e dizer: eu sou rei de Israel, e acabou, ninguém vai ser crucificado aqui e todos estão salvos. Presta bem atenção. Se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos até o inferno. Não haveria nada que pudesse salvar. Se Jesus escapasse da ira de Deus, a ira de Deus viria sobre nossas cabeças, em algum momento ou outro. Porque não havia esperança, não havia outra vida, não havia nada que pudesse fazer. A morte nos ia encontrar um dia, e aí estaríamos para sempre sem Ele, eternamente sem Ele. Quantos estão assim hoje? Quantos já estão? A Bíblia fala que aquele que não crê já está condenado. Ele já está. Ele já está com os 2 pés fora de Cristo eternamente. Ele está com os 2 pés, aqui é uma linha divisória, ele está com os 2 pés do lado de cá. Nada que ele pode fazer. Há um abismo separando, mas Jesus é essa ponte que pode trazer de volta um homem. Quantos creem nisso? Aleluia. Tem muitas pessoas que creem em Jesus, acreditam que Ele veio e morreu na cruz. Tem pessoas que leram a Bíblia, ouviram falar quando era criança, frequentou um prédio de igreja,
Foi com a sua mãe, no culto, nas células. Ele estava tão próximo, ele ouviu falar, ele viu, mas em algum momento ele nunca entregou a sua vida completamente. Esse é um outro que morreu em pecado. Jesus morreu para o pecado, a cruz do centro. A cruz da esquerda, ele morreu em pecado. Porque nosso pecado, se Deus mandasse todos para o inferno, ele continuaria sendo justo. O salário do pecado é a morte, nós estávamos lá, na morte. Estávamos recebendo o salário do pecado que cometemos. A natureza pecaminosa, não importa, já nasce com a natureza caída, pecaminosa. Já nasce com a natureza carnal, sem Cristo. Que pedido louco, desce daí e salva nós também. Não sabia o que estava falando. E estava pensando só em si. Momento nenhum achou que merecia aquela cruz. Achou que estava lá inocentemente. Se ele achasse que poderia sair de lá, ele não era réu confesso. Não entendeu o seu pecado, não entendeu o seu crime, não entendeu a sua miséria. Por isso achou que deveria sair da cruz. Achou que deveria ser salvo. Mas por quê? Sem justiça própria? Achando que as suas obras são boas? Quantas pessoas estão sendo assim hoje? Acha que pode salvar pelos méritos e pela religião, ajudando os pobres. Não pode. Somente por Cristo Jesus. Mas o terceiro homem, um homem que morreu para o pecado. Havia um homem, pai da igreja, um bispo chamado Eusébio de Cesareia. Historicamente, ele dá nome a esses ladrões. O da esquerda, o malfeitor que blasfemou contra Jesus, alguns chamam ele de Gestas. Mas o da direita, o Dimas. A Igreja Católica chama de São Dimas, o padroeiro dos presidiários. Ele chama de bom ladrão, como se existisse, né? Qualquer um que rouba seu celular não é bom. Qualquer ladrão que rouba qualquer coisa não existe bom ladrão. Mas glória a Deus, porque Dimas, o ladrão da direita, ele ouvindo o da esquerda blasfemar, ele repreendeu o outro. Mas sabe que interessante que Mateus fala que os dois blasfemavam. Mas esse homem, Dimas, ouviu alguma coisa que fez mudar de ideia. Eu creio que ele ouviu Jesus dizendo: Pai, perdoa os pecados, ele não sabe o que fazem. Porque Mateus fala que os dois blasfemavam, mas em Lucas ele mudou de ideia no último momento. Ele ouviu Jesus, ele disse: esse homem, por mais que está na mesma condição que nós, mas ele não é um malfeitor. Jesus, ele é inocente. Ele falou para o outro da esquerda, perdão. Dimas falou para o da esquerda: você, sem noção, nós merecemos tal castigo porque nós erramos, mas este Jesus não merece. E aí ele parou de discutir com Gestas, vamos dizer assim, o ladrão da esquerda. Ele parou de discutir e começou agora a dirigir-se a Jesus. E o que mais me intriga nessa história é a maravilhosa graça, porque não tinha obras nenhuma, nem deixou de ser ladrão. Como assim? Para você saber se uma pessoa deixou de ser, você tem que caminhar um tempo com ela e ver a sua atitude. Depois, se você caminhar com ela, não roubar, aí você percebe, não, ele mudou de vida e deixou de ser ladrão. Alguém declarar: eu não vou roubar mais, não muda o fato. Muda se ele deixar a atitude. Não é verdade? Quando ele deixou de roubar. Alguém que fuma, é fumante, ele é viciado ou na bebida ou no cigarro. Não adianta ele falar: parei de beber. O que vai determinar se ele parou é se alguém oferecer e se tiver acesso, ele negar.
depois de muito tempo e várias vezes, consequentemente, aí você olha e diz, realmente ele não é mais um viciado. Realmente ele não é mais um alcoólatra, porque ele parou. Mas aquele homem, que tempo teve de ele mostrar sua obra? Que oportunidade teve de ele reconciliar com a sociedade? De ele provar e ser reintegrado à sociedade como uma boa pessoa, como digno de confiança. Não tinha tempo para isso, não tinha obras nenhuma. Ele estava ali como ladrão, mas esse terceiro homem morreu para o pecado. Esse é o terceiro. O primeiro da cruz, do centro, morreu pelos pecados. O da esquerda morreu em pecado, mas o da direita morreu para o pecado. Porque ele entendeu, ele disse a Jesus. E falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele confessou. Ele se arrependeu porque ele diz para o outro ladrão, nós merecemos tal castigo porque nós erramos. O outro sequer se arrependeu e achou que podia descer da cruz. Tem muitas pessoas, tem muitos que ouviram falar, estava próximo, mas no último momento da vida. E nós não sabemos qual será o último momento da vida, pode ser hoje para alguns. Alguns acordam e eles trabalham durante o dia, mas no outro dia não pode acordar mais. Já outros dormem e não têm a oportunidade de acordar pela manhã para trabalhar. Se um dia a morte chegar para mim, eu quero ser a segunda opção, quero morrer dormindo, sem dor nenhuma. Aleluia, está sonhando com Jesus e quando de repente eu estou lá com Ele, glória a Deus. Não vi, não senti, não vi ninguém chorando no hospital, clamando por cura. Eu não quero ver. Eu quero morrer dormindo. Quantos querem? Sabe, irmãos, ele se arrependeu. Ele diz, eu mereço isso. Eu mereço estar aqui nessa cruz, porque eu errei. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação se eu olhar para mim. Se você estiver num clube, nadando, está lá, mergulhando, feliz, numa boa. Aí vem um salva-vidas, joga uma boia na sua cabeça com a corda. E pula e te pega pelos braços. Você vai dizer, você está louco? Eu estou aqui tranquilo, você está me importunando. Você jogou essa boia na minha cabeça, agora você pulou aqui. Que vergonha que você me fez passar. Mas se você estiver num mar aberto, e você perceber que faltou o chão, e está bebendo água salgada, e os músculos estão doendo por se debaterem, aí você vê alguém jogando uma corda na sua cabeça, é o salva-vidas, é o corpo de bombeiros no jet ski. Você vai agradecer completamente, porque ele salvou a sua vida. Sabe o que falta? Alguns não teve ainda a sensação, o reconhecimento que ele está perdido, afundando, precisando de salvação. Ele acha que ele é bonzinho ainda. Ele acha que suas obras é capaz. E aí alguém prega para ele e fala, você está me importunando. Eu não preciso disso. Prega para o outro que está roubando, matando. Pega para o outro que está nas drogas. E eu não. Eu sou um bonzinho. Eu trato bem as pessoas. Estou terminando. Mas se você percebe, eu agredi Jesus. E chora pelo pecado, e reconhece que é pecador, e fala, eu mereci o inferno, eu preciso de salvação. Eu magoei Jesus, eu fui contra Ele, toda a minha vida estava perdido. Toda a minha vida eu vivi uma vida aquém das promessas. Eu reconheço de fato que minha vida está perdida, estou indo para o inferno. Quem reconhece isso, a sua nudez, a sua vergonha, o seu pecado, quando vier uma corda jogando sobre a sua cabeça, uma boia amarrada numa corda, ou alguém pulando e pegando nos seus braços, você será grato. Não há salvação sem confissão de pecado. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação. Romanos 10:8 diz,
Se você confessar Jesus com a sua boca e crer no seu coração que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples assim? Ponto final. E mais nada. Porque aquele ladrão, o Dimas, ele não teve obra nenhuma. Ele estava lá. Ladrão. Aos olhos de muitas pessoas. Sabe qual é o final da história? O final de tudo isso é que a oração dele foi ouvida. E Jesus, voltando-se para ele, disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que alívio no coração dele. Sabe, a visão dele era superior, transcendia a sepultura, transcendia a cruz, porque ele não pediu para ser livre da cruz, ele não pediu para voltar para as pessoas, para a família dele. Ele sabia que ele ia morrer, ele aceitou a morte, mas ele diz: eu vou para um lugar agora para a eternidade. Os olhos dele estavam na eternidade, ao contrário de Gestas, que iria voltar para a sociedade, estava olhando apenas para essa terra. Mas o outro, ele já não olhava mais para essa terra. Ele já não mais pensava voltar para sua família. Ele não mais pensava voltar a trabalhar, não, porque ele roubava, né? Malfeitor, não sei. Mas ter a chance de trabalhar. Ele não pensava na sua vida aqui, porque ele foi salvo. Sabe, os salvos não têm medo da morte. Os salvos não olham para o seu umbigo, para o natural, não são egoístas, eles olham para a eternidade. Ele tinha paz, porque ele sabia que ia encontrar com Jesus lá, do outro lado. Do outro lado de um abismo intransponível. Um abismo que homem algum pode passar sem Cristo. Dimas reconheceu que ali estava o Senhor. Dimas reconheceu que ele estava morrendo para os pecados e para o pecado dele, para o feito dele. Dimas reconheceu isso, que Jesus estava morrendo para os pecados, e ele entregou a sua vida a Jesus. Dimas reconheceu que era pecador, ele confessou. Dimas reconheceu que Jesus é o Rei e Salvador, e acrescentou Jesus: lembra de mim quando chegar no teu reino. A salvação passa por esses 3 estágios: reconhecer os seus pecados, reconhecer quem é Jesus e por que ele morreu na cruz, e se entregar a Ele, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida como Senhor e Salvador. Sabe, às vezes alguém já falou isso de boca para fora muito tempo atrás. Talvez alguém já repetiu essa oração muitas vezes, e você não viu mudança nenhuma de vida. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Sem Jesus, o que nos espera é apenas a morte eterna, o inferno. Sem Cristo, o que nos espera é estar longe dele para sempre. Mas se alguém entendeu os seus atos, os seus pecados, ele reconhece isso, que ele pecou, que ele errou, que viveu uma vida de pecado, e no pecado, apesar de passarem 2000 anos, a cruz continua fazendo efeito todos os dias. Apesar de 2000 anos atrás, quem olha para a cruz, vê Jesus levando o meu e o seu pecado. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ele percebe isso, ele entrega a sua vida ao Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Jesus largou a sua glória. O próprio Deus desceu dos céus, se limitou à carne, viveu uma vida sem pecado e morreu uma morte mais vergonhosa. Ele estava na cruz, nu, ferido, com seus cravos nas mãos e seus pés, uma coroa de espinho em sua cabeça. Tudo isso para nos levar de volta para Deus. Nós que estávamos longe, nós que estávamos separados, nós que estávamos com os 2 pés
para ser bem sincero, no inferno. Quem não entregou a sua vida a Jesus já está condenado. Mas hoje pode ter salvação. E hoje haverá mudança de vida de fato, ou reconciliação com Jesus. Talvez durante o tempo da sua vida você voltou a cometer e abandonar a cruz, abandonar Jesus. Gostaria que os irmãos colocassem um louvor neste momento. Eu gostaria de chamar todos os irmãos novamente. Você veio aqui no louvor, venha novamente. Ou você faça oração de novo, se você já fez.